Quem conversa conosco ao vivo agora é o historiador e também guia turístico em Jerusalém, Isaac Levi. Isaac, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Newsroom CNN. Nos conte como que está a situação de perto por aí neste sábado em Israel. Olá, bom dia a todos, bom dia equipe CNN. E bom, a situação, posso dizer que agora a gente está saindo de um misto do que antes era um sentimento de orgulho pela operação israelense tão aguardada que aqui a gente achava tão necessária, para agora um misto de apreensão, né? Na última noite nós tivemos 3 ondas de ataque, principalmente mirando ali na região de Gush Dan e Tel Aviv, e já foram confirmados aí algumas mortes. Inclusive em Jerusalém, como vocês podem ver, as ruas completamente vazias. Claro que é sábado, feriado, religioso, mas eu estou aqui atrás de mim as muralhas da cidade velha de Jerusalém, onde estão os grandes pontos turísticos, como a Via Dolorosa, o Santo Sepulcro, o Muro das Lamentações. E para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, a cidade velha de Jerusalém foi completamente fechada, os portões da cidade foram fechados, ninguém pode entrar nesses ambientes. Quando os ataques aconteceram no território israelense, onde você estava? Como que você se resguardou, Isaac? Então, eu estava no Mar Morto com um grupo de 25 brasileiros de Vitória, do Espírito Santo. Então, nós estávamos fazendo o nosso tour no Mar Morto, já tínhamos passado pelo norte de Israel, e era exatamente 2h58 da manhã quando nós recebemos um alarme que tocou em toda a região, no hotel. Recebemos um aviso no celular falando que deveríamos procurar abrigo imediatamente até uma segunda ordem, até novas informações aparecessem. Ali depois foram surgindo as informações, no primeiro momento é tudo muito confuso, a gente pensou que o Irã estava atacando Israel, mas na verdade a notícia veio de que era para a gente começar a se preparar porque o conflito com o Irã estava começando, que Israel já tinha começado uma operação. Então fiquei aquela noite, e foi uma noite muito tensa com esses brasileiros, 25 pessoas. Então, fiquei com esse brasileiro 20, com esses brasileiros essa noite. E depois a única opção que nós conseguimos foi atravessá-los para o Egito para que eles saíssem do país em segurança. Tentamos pela Jordânia, mas também como a Jordânia é caminho dos mísseis, né, e dos drones iranianos, o aeroporto jordaniano também foi fechado em Amman, então nós conseguimos atravessar eles apenas pelo Egito. E agora eles estão no Egito para embarcar de volta para o Brasil. Talvez essa possa ser uma saída, né, para os brasileiros, lembrando que, além dos turistas comuns, né, que fazem o turismo religioso anualmente, em excursões, em caravanas de igrejas católicas ou evangélicas, nós também temos um grupo de prefeitos, vice-prefeitos que estão em Israel e estavam cumprindo uma missão oficial a convite do governo e acabaram ficando presos também em território por conta dos conflitos e do fechamento do aeroporto. Diego Pavão também soma aqui nesta conversa. Isaac, obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Eu queria saber de você como que o governo tem abordado a questão dos próximos dias. O que esperar para esses próximos dias? A ordem é permanecer em alerta mesmo ali no fim de semana, nesse fim de semana, sábado, domingo, na semana? Qual é a perspectiva que o governo passa em relação a esses próximos dias diante desse conflito com o Irã? Bom, a primeira questão é que nós estamos no Shabat, então é claro que é uma situação de emergência, mas principalmente em Jerusalém, a capital onde eu estou, que grande parte da população é religiosa, muitas pessoas sequer usam o celular. Mas as diretrizes que nós temos através do Picud Oref, que é a nossa espécie de defesa civil militar, é que até segunda ordem, até segundo aviso, o aeroporto Ben Gurion está fechado, sabendo que as aeronaves elas foram evacuadas, retiradas completamente do aeroporto. É proibido aglomerações, né, do lado de fora, então acredito que é por isso que a cidade velha, os pontos turísticos históricos, eles foram fechados. As aulas estão canceladas, todo tipo de evento, e a gente sempre tem os alertas que nós recebemos no celular, que é cerca de 10 minutos antes do lançamento dos mísseis balísticos. Então, quando o Irã começa a fazer o seu ataque, 10 minutos antes a gente recebe o aviso no celular, porque muitas vezes os acidentes e as maiores tragédias acontecem quando as pessoas ouvem a sirene, não estão preparadas e naquela crise de ansiedade acabam se machucando, correndo em direção aos abrigos. Então agora as instruções são 10 minutos antes, a gente recebe o aviso que um míssil balístico está a caminho de Israel, a gente já começa a se preparar. Quando ele entra no espaço aéreo israelense, as sirenes começam a tocar nas cidades e depois disso a gente permanece 10 minutos no abrigo, aqui por lei, todo prédio tem que ter um abrigo. A gente permanece 10 minutos porque o maior perigo às vezes não é necessariamente o impacto do míssil,
mas sim a interceptação, que são os destroços que caem. A gente está falando aí de quase 1 tonelada só de explosivos que esses mísseis têm. Esses impactos dos destroços podem causar grandes danos. A grande verdade é que, infelizmente, os abrigos aqui eles não estão sequer preparados para esse tipo de míssil balístico em Israel. Então, nós corremos para os abrigos não porque a gente quer se proteger do míssil, mas dos destroços, porque uma vez que o míssil atinge o abrigo, certamente ele vai atravessar muito facilmente o abrigo pela quantidade de explosivo e a força. Isaac, conta pra gente qual tem sido a diferença desses últimos dias para quando vocês precisavam se resguardar de forma muito rápida nos ataques entre Hamas e Israel. Eu acho que a grande diferença está na proporção do ataque e também nas casualidades, né, que ele pode gerar. Principalmente porque quando a gente estava falando do Hamas, eram foguetes, né, que eram de interceptação muito mais fácil para as forças de defesa de Israel, uma trajetória balística e com apenas um sistema, o Iron Dome, o domo de ferro, eram feitas essas interceptações e por mais que houvessem quedas, as baixas elas eram mínimas. A preocupação com o Irã, que a gente já está falando de um Estado, né, um regime muito mais poderoso, é eles que armavam o Hezbollah, e também com armas muito mais poderosas. Então, o estrago, né, a tragédia é muito maior quando um míssil desse, eventualmente, ele cai, principalmente porque a gente sabe que existe uma precisão de 97% a 98% da interceptação. Então, se a gente está falando que a primeira onda era esperada que fosse de até 1.000 mísseis lançados, foram cerca de 200, mas aqui a gente já sabia, isso já era dito em Israel nos últimos 20 anos, que quando houvesse uma guerra, um conflito com o Irã seria muito custoso, mas ao que tudo parece é um preço que o Estado de Israel está disposto a pagar. E eu acredito pessoalmente que é só o começo. Nos próximos dias a gente vai ver imagens muito terríveis, né, desses ataques iranianos. E o que eu posso falar também é que nesse sentido de que talvez a gente veja mais imagens de destruição em Israel do que no Irã, por um motivo muito simples. Israel ataca o Irã, são ataques muito precisos, a internet já não está funcionando, são em lugares, né, muito precisos, como eu disse, mas aqui em Israel a gente recebe o aviso 10 minutos antes pela nossa defesa civil, pelo exército, a gente vai para os abrigos, isso quer dizer que existe um tempo da mídia e até alguns aventureiros que estão ligados ao jornalismo, eles irem e esperarem para esses impactos, né, que inevitavelmente eles vão acontecer. E aí as imagens elas vão começar a se espalhar, porque sabemos onde eles vão acontecer, a região das sirenes, e também quando eles vão acontecer. Você que está aí nessa região histórica de Jerusalém neste momento, se caso tenhamos sirenes tocando, ataques chegando, qual que vai ser a sua primeira ação? Ok, eu não sei se eu consegui ouvir completamente o questionamento, houve uma falha aqui na conexão. Não, vamos lá, eu repito para você. Eu repito para você, fica Sim, tranquilo. Nesse caso que nós tenhamos, vamos supor, uma suposição que tenhamos um ataque neste momento, por exemplo, a Israel, e você está numa área pública agora, uma área bastante turística, qual é a reação que tem que ser feita? Para onde você tem que correr? Existe um planejamento? Você sabe quais são as regiões que podem ter bunkers e locais seguros? Sim, com certeza. A gente sabe que os prédios, né, os edifícios ao redor, geralmente os edifícios mais novos, eles têm abrigos em todos os andares, e aqueles prédios que não têm abrigos, nós nos colocamos abaixo da escada. Se estamos em algum campo aberto, nós deitamos no chão, porque, mais uma vez, o medo, né, é que aconteça um impacto e os destroços eles vão se espalhar, então a gente, para diminuir, né, o ponto de contato, a gente deita no chão. Acho que a população israelense, ela, desde muito cedo, né, nas escolas, todos são treinados para isso. E no caso da onde eu estou aqui agora, provavelmente os policiais permitiriam meu acesso na cidade velha de Jerusalém e eu me colocaria por debaixo das muralhas, né, que eu acho que seria o ponto mais seguro. Então, uma vez que as sirenes tocam em Jerusalém, a gente, a partir de então, tem 1 minuto e meio para se dirigir ao abrigo. Então, mais uma vez, 10 minutos antes, sabemos que os mísseis irão chegar. A partir do momento que a sirene toca, a gente então vai ter 1 minuto e meio para se dirigir ao abrigo e aí a gente tem essas opções. Deita no chão, entra no interior de um edifício ou tenta se colocar contra uma parede, como por exemplo o muro da cidade velha. Diego Pavão. Isaac, a gente tem visto, claro, uma retórica do governo israelense bem inflamada em relação ao Irã, né? Agora há pouco a gente teve essa declaração do governo de Israel falando que Teherã poderia queimar se esses ataques continuassem. Eu queria saber de você, como um morador daí, qual é a retórica, qual é o sentimento que você vê
entre a população? Claro, a gente sabe que tem a retórica do governo, que é uma, mas nas ruas esse sentimento pode ser diferente. Eu queria saber o que você tem percebido em relação a esse sentimento na população em geral, em relação ao Irã. Sim, eu acho que é uma mistura de sentimentos, de sensações, como eu falei no começo. Uma parte é a parte de orgulho nacional. Finalmente existe um acerto de contas com o Irã. E a outra parte é a parte da apreensão. A gente sabe que, apesar das capacidades do exército israelense, o preço a ser pago certamente será um preço muito alto. Eu digo um sentimento de orgulho porque o país tem se preparado para isso no mínimo há 20 anos. E há 40 anos Israel é ameaçado, né, pelo Irã, que construiu um anel de fogo ao redor de Israel, com os Houthis, com as milícias no Iraque, na Síria, o Hamas, o próprio Hezbollah. Então, outros conflitos que aconteceram, atentados terroristas, que também... Perdão, eu estava recebendo alguns avisos aqui da Defesa Civil, parece que em algum momento vai ter uma sirene. Mas, então, esse sentimento de orgulho de que, finalmente, tudo aquilo que Israel sofreu nos últimos anos, existe um acerto de contas e também de reafirmar, né, a soberania militar israelense na região, que após o 7 de outubro, ela foi muito danificada. Israel apareceu como um exército frágil, em dificuldade e vivendo as adversidades. Então, existe esse orgulho nacional de que a gente está assegurando a nossa sobrevivência. Em Israel, e é muito importante entender a mentalidade israelense, para a gente ver como que eles pensam, como que eles estão enfrentando essa situação, nós vivemos aquilo que nós chamamos de doutrina Begin. A doutrina Begin, ela diz que nenhum Estado hostil à existência de Israel pode colocar essa existência em risco. Isso quer dizer que Israel teve que atacar os reatores nucleares iraquianos, os reatores nucleares sírios. Isso, o Irã agora é o nosso maior inimigo, inclusive é o relógio em Teherã, capital do Irã, que marca o horário para a destruição final de Israel. A Israel acredita nessas ameaças e por isso esse sentimento de orgulho nacional de que finalmente a gente está acertando essas contas e prevenindo, né, esse risco para a nossa existência. E é claro, isso também a apreensão, a tensão de como vai ser esses ataques do Irã, porque, como eu disse, a gente não tem como se defender completamente dos mísseis deles, uma vez que houver impactos. Se mesmo que atingir um abrigo, certamente a gente vai ter muitas tragédias entre os civis. Isaac, você falou que recebeu algumas mensagens agora. É seguro a gente continuar essa conversa? O que você prefere encerrar? Como que está a situação? Não, é seguro, é porque aparecem os alertas. Eu estou querendo saber o que acontece em todo Israel para a gente estar atento às notícias. Então, o alerta que apareceu não foi exatamente em Jerusalém, foi em outra cidade, a gente pode continuar, não tem problema. Não, tranquilo. Qualquer coisa nos avise, sua segurança é prioridade aqui para a gente também. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dessa escalada nuclear do Irã. Isso é uma pauta recorrente entre vocês que vivem em Israel? Esse, digamos, esse medo pelo Irã estar com tanto urânio à disposição para energia, mas também para bomba. É uma pauta recorrente? Isso era já um receio que Israel tinha? Sim, é um receio, e é um receio que tem estado com maior preocupação de segurança de Israel, certamente nos últimos 20 anos. Né? Há 20 anos que o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, ele concorre às eleições, e um dos lemas que ele vem dizendo durante a sua campanha ele é o homem segurança, o senhor segurança, e há 20 anos ele tem falado a respeito do programa nuclear iraniano, e principalmente nos últimos, eu posso dizer, 3 ou 4 anos, a gente praticamente toda semana tinha uma notícia a respeito dos acordos nucleares entre Obama e o Irã, e depois a saída do acordo pelo Donald Trump. Essa sempre foi a maior preocupação de Israel. A gente sabia que em Israel, que de fato, pela doutrina Begin que eu comentei com os senhores, que não era uma questão de se o ataque iria acontecer contra os reatores nucleares, enfim, usinas iranianas, não era uma questão de se, mas quando ele iria acontecer. A gente tinha certeza que em algum momento esse ataque aconteceria. Diego Pavão. Isaac, você falava agora há pouco do Domo de Ferro, né? Que é esse sistema que a gente conhece bastante, a gente viu muito esse sistema em ação lá no começo ali daquela guerra entre Israel e Hamas, que é aquele sistema que intercepta mísseis que vêm para Israel com uma precisão impressionante. É claro, Israel também tem outros sistemas que variam ali de acordo com a distância, com o alcance de cada tipo de míssil. Eu queria saber de você o quão confiante a população daí é em relação a esses sistemas de interceptação de mísseis. A gente via agora há pouco naquelas imagens
Só para a gente também falar para quem também via aquelas imagens com a gente via sempre um míssil chegando e outro perto, né? Acho que nessas imagens a gente consegue ver mais ou menos como isso funciona. Não são dois mísseis, na verdade, né? Existe um míssil inimigo que vem e o interceptador que atinge esse míssil explodindo ele no ar. Agora a gente conseguiu ver na imagem, né? São esses flashes de luz que são as interceptações de fato. Eu queria saber de você o quão confiante a população daí, os moradores, são, na verdade, em relação a esse sistema. Porque a gente vê que esse sistema funciona muito bem, ainda que em alguns momentos ali, dependendo da quantidade de mísseis, ele não consiga interceptar todos. Sim, eu acho que vai haver uma mudança de mentalidade na sociedade israelense do antes do conflito com o Irã e agora o que está acontecendo no exato momento. Porque aquilo que nós estávamos acostumados, né, vendo as interpretações, principalmente na guerra contra o Hamas, mas eram foguetes e morteiros, que eram muito mais fáceis de ser interceptados. Tem uma trajetória balística, se faz a previsão e o Iron Dome do ferro ele faz essa interceptação. Há algumas imagens da queda, né, dos mísseis em Tel Aviv ontem que são realmente muito impressionantes, porque me parece que esses mísseis balísticos iranianos, eles mudam o seu percurso ao longo do caminho, então é muito mais difícil rastrear, e por isso a gente tem 4 sistemas de defesa aérea em Israel, para poder tentar, se um falha, a gente tenta com outro fazer essa interceptação. Mas, mais uma vez, como eu falei, o Irã tem capacidade de sobrecarregar o sistema israelense de defesa aérea, a não ser que os iranianos eles se envolvam, né, em outros países, como em abril de 2024, eles também se envolveram na defesa de Israel. Então, nós tivemos, né, foi sobrecarregado de algum modo ontem, pelo menos 9 quedas foram registradas. Isso vai continuar a acontecer, eu tenho certeza, até o momento que outros países venham a se envolver. Então, aquilo que era muito comum na sociedade israelense, por exemplo, das pessoas que tinham sirenes e muitos continuavam na rua tranquilo, muitas vezes eles filmavam as interceptações e tudo mais, isso tem mudado bastante. Então, a gente tem visto as ruas muito desertas, inclusive algumas cidades que se tornaram mais alvos, como Tel Aviv, outras cidades na região central metropolitana. Eu vejo que muitas pessoas elas estão saindo daquelas cidades porque viram, apesar de ter abrigo, apesar de ter sirene, apesar de ter a defesa aérea, ainda assim existem quedas. E essa queda desses mísseis ela afeta num raio de 2 quilômetros até de onde foi a queda. Então, confiamos na defesa aérea, com certeza, mas sabemos que esses mísseis vão passar e por isso as pessoas estão tomando outras precauções, como, por exemplo, evacuar algumas áreas. Isaac Levi, historiador e guia turístico em Jerusalém, muito obrigado aqui por conversar com a gente, obrigado pelas suas informações, se cuide por aí e também estamos à disposição para o que pudermos ajudar.